Oi, eu me chamo Bruno Luiz e hoje eu vou falar sobre o áudio binaural, que também é conhecido como áudio 3D. Mas antes da gente falar o que é ou como funciona o áudio binaural, a gente precisa de entender como funciona a audição. E para a gente entender como funciona a audição, a gente precisa de lembrar lá na física o que são as ondas e como as ondas funcionam. As ondas são um tipo de energia que se propagam em diferentes meios, sejam eles gasosos, sólidos ou líquidos, e dependendo de cada meio que ela se propagar, a intensidade, ou seja, a velocidade dela é muito maior. Então, por exemplo, quando você fala, você não está escutando a sua voz pela propagação do som no ar. Você está escutando a sua voz pela propagação do som na sua boca, que sobe pelos ossos do maxilar até chegar no nosso canal auditivo. O que acontece nessa diferença? A diferença é que a intensidade do som em meios sólidos é muito maior do que a intensidade do som em meio gasoso, ou seja, pelo ar. Quando a gente fala, ocorre a compressão e a descompressão de moléculas no ar. E quando você ouve isso, por exemplo, quando você grava sua voz no celular ou qualquer outro aplicativo e escuta, você está ouvindo esse som vindo pela propagação no ar, que é muito menor, que tem muito menos intensidade do que quando você fala. Ou seja, a nossa voz é muito diferente quando a gente escuta ela gravada do que quando a gente está falando, porque a propagação que foi feita é de maneira diferente. Quando o som chega no canal auditivo, ele entra, né, e é afunilado até chegar no tímpano, que é uma membrana fina que tem três ossinhos que são chamados de martelo, bigorna e estribo. São conectados a ela. A vibração do tímpano, que parece muito um tambor, causa uma energia cinética nesses três ossos. Essa energia cinética que é causada neles e de várias frequências chega até a cóclea, que transforma toda essa energia cinética em sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão passar pelo nosso nervo aditivo até chegar ao nosso córtex. Quando ela chega no nosso córtex, ela vai sofrer uma distribuição de sinais, vamos dizer assim. No nosso córtex tem uma coisa que chama tálamo, e ele distribui diferentes sinais que chegam para ele para outras regiões. E o tálamo vai ser muito importante para a nossa audição, porque nessas diferentes tipos de sinais que ele recebe, ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele manda fazer coisas específicas. Por exemplo, quando a gente escuta um som até chegar no nosso córtex auditivo, ele passa pelo tálamo. E dependendo da frequência ou da potência do som, vamos dizer assim, o tálamo manda fazer outras coisas involuntárias. Vamos dizer, quando você está andando na rua e escuta um som muito alto vindo atrás de você, você instintivamente olha para trás. Ou então, quando você tá, com alguém está conversando com você ou algo do tipo, você olha para um determinado lado, dependendo de onde está vindo o barulho ou algo do tipo. Essa parte quem faz é o tálamo, não é o córtex auditivo. O córtex auditivo ele está focado principalmente na parte de guardar aquela parte que você está ouvindo e decidir o que vai fazer, como se fosse algo mais consciente. Você recebe aqueles sinais elétricos, o córtex interpreta, joga para o cérebro e você toma a decisão. Ah, eu vou continuar a andar em linha reta, não vou olhar para o lado ou algo do tipo. Enquanto o tálamo, ele, apesar de fazer essa distribuição, tipo, ele distribui para o córtex auditivo, mas ele também distribui para outras partes que faz você ter reações involuntárias. O melhor exemplo dessa tomada de decisão involuntária é os filmes de terror. Quando você está ouvindo ou assistindo uma história contada por algum familiar, ou então um filme de terror, quando você começa a escutar aquela história e você começa a ouvir uns certos tipos de sons, você involuntariamente começa a ficar com medo. E esse medo é causado, claro, pelos sentimentos, mas também pela frequência ou certo, pelo jeito que é contado a história. Por exemplo, se você pegar um filme de terror e mutar ele, ficar sem som, a maioria do preparo que o filme teve para te causar medo não vai conseguir, não vai fazer efeito. Então, para você poder ter uma experiência fiel de um filme de terror ou de alguma história ou algo do tipo, você precisa da audição,
porque é a audição que vai fazer esse foco no medo. Por exemplo, se você está ouvindo aquela madeira ranger, aquelas passadas ou aquele vento passando, esse, esse som, quando ele chega no tálamo ali, ele faz a decisão de, ok, a gente precisa de ficar em vigília, a gente precisa de ficar em alerta para tomar cuidado, dependendo das coisas que acontecerem daqui para frente. Esse é um exemplo interessante da diferenciação que o tálamo faz no nosso dia a dia. Agora que a gente sabe como o nosso aparelho auditivo funciona e também sabemos como o som se propaga, a gente pode finalmente falar o que é e como funciona o áudio binaural. O áudio binaural é uma junção entre tecnologia e técnica de edição de áudio para trazer a maior imersão para nós, que vamos consumir um determinado conteúdo, seja ele o audiovisual ou não. E qual a diferença entre o áudio binaural e o áudio estéreo? O áudio binaural, para trazer essa imersividade, ele vai tratar o som como se você tivesse dentro de uma esfera e o som pudesse vir em qualquer direção. Por isso que ele é também chamado áudio 3D, porque ele vai trazer esse aspecto tridimensional, esse aspecto espacial. Já o áudio estéreo, não. Ele é um som linear, que é até chamado como som horizontal, onde a gente fica no centro e o som ele pode vir tanto pela esquerda quanto pela direita. O áudio binaural ele vai tratar a gente como se a gente estivesse dentro de uma esfera. O som ele pode vir em diferentes direções e é isso que vai trazer essa imersividade. Para que fique mais claro como o áudio binaural funciona, ele vai imitar como nós ouvimos, ou seja, como o nosso aparelho auditivo funciona. Então, quando você está andando na rua, escuta um carro passar ao seu lado e um cachorro latir atrás de você, você não precisa de usar de outros sentidos para saber onde cada coisa está. Essa localização espacial você consegue perceber apenas com a audição. O áudio binaural ele vai fazer a mesma ideia, e é por isso que ele é tão imersivo. Existem algumas tecnologias que usam e abusam do áudio binaural. Por exemplo, quando você está andando no shopping e vê aquelas cabines de montanha-russa virtual, onde eles têm um óculos Rift e um fone de ouvido. Aquele fone de ouvido, para ele poder trazer mais imersão, ele vai utilizar do áudio binaural. Porque quando você está naquela montanha-russa, você precisa saber de onde o vento está passando para você ter essa noção espacial, é o áudio binaural que faz isso. Então, o áudio binaural ele é extremamente imersivo e ele é usado em vários lugares. Quem joga jogos virtuais que precisam de localização, como são os jogos de FPS, os jogos de FPS são áudio binaural. Porque você precisa de saber se o seu adversário ele está vindo do lado esquerdo, direito, da sua frente, de trás, o quão longe ele está. Então, o áudio binaural é extremamente utilizado em, em conteúdos que precisam dessa diferença espacial, para você saber onde cada objeto ou cada som está sendo emitido. Agora que você já sabe o que é e como funciona o áudio binaural, a gente não consegue colocar nesse vídeo uma experiência tão boa, tão imersiva sobre o áudio binaural. Mas você pode ter uma experiência ótima aí na sua casa, porque apesar de ser uma tecnologia bem específica e bem cara para poder produzir o áudio, existem inúmeros locais que têm esse áudio. Que nem já foi falado aqui no vídeo, você pode ter uma experiência de áudio binaural jogando jogos de FPS, ou então tem alguns jogos de histórias que também têm esse recurso de áudio binaural, como você também pode ir até mesmo em um shopping e ter aquelas experiências de óculos Rift, naquelas montanhas russas digitais e afins, ou você pode só pegar um fone de ouvido que funciona os dois lados e tem a diferença entre esquerda e direita para poder a intensidade ficar boa, e você pode procurar no YouTube sobre áudio 3D e áudio binaural. Você pode até mesmo procurar pelo clássico do áudio binaural, que é o áudio binaural, o áudio 3D da barbearia. Você procurando isso, você pode ter a experiência do clássico áudio que ficou muito famoso na internet com essa experiência 3D. Ou até mesmo você pode pegar o fone de ouvido e procurar no Spotify, que é um aplicativo de músicas e afins de música muito legal, que agora também tem recursos de história, além de podcast. Então, lá nesse aplicativo Spotify, você pode procurar o Francio Labirinto, que é um audiodrama desenvolvido por brasileiros pela equipe do Jovem Nerd. E além disso, nesse audiodrama, a dublagem feita do França, que é o personagem principal, foi feita pelo Selton Mello, que é um ator bem conhecido. Nesse audiodrama, você vai ter a experiência do França, que é um detetive investigativo cego,
E nesse audiodrama também você vai ter a experiência completa do França, porque, que nem eu acabei de falar, o França é cego. E ele é um audiodrama, ou seja, não tem recursos visuais. Você vai ter a experiência completamente auditiva e o França também, por ser um detetive cego, a única experiência e a única coisa que ele tem para poder se localizar ali é a audição. Então você está acompanhando uma história de um detetive, uma história investigativa completamente imersiva por se basear apenas em áudio. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigado, até mais.